No que nos concerne, né, que a gente tem uma militância aí na parte da comunicação, o 4V é um veículo, né, audiovisual de uma agência de notícias chamada Agência Presença, que é especializada em notícias de paz e não violência. A gente tem uma análise que boa parte desse projeto Escola Sem Partido também vem como resposta, né, às ocupações estudantis. Então, vocês podem observar que, a partir do momento que as ocupações começam a tomar mais força, essa turminha aí dos mimimi livres, aí, né, os MBL, eles começam a organizar umas caravanas, né, para tentar perturbar os alunos e tal que estavam ocupando. E como eles têm uma leitura que a gente acredita que é equivocada, mas que não eram os próprios alunos que estavam se mobilizando, mas que eram os professores que tinham mobilizado aquelas ocupações, né, que aconteceram, acho que sobretudo em 2016. Então eles começam a procurar alguma coisa para poder atacar os professores, e aí eles encontram com esse projeto do Miguel Najib, que já existia, e eles tacam lenha, né, na comunicação disso e na difusão disso, e eu começo a organizar junto com esse pessoal do Escola Sem Partido, que a gente chama de caravana da censura, né? Que é ficar indo de cidade em cidade. Como eles não conseguiram aprovar a nível federal esse projeto do Escola Sem Partido, eles começam a atacar os municípios, tentando aprovar isso nas câmaras municipais, que é, inclusive, uma coisa que eles continuam fazendo, ainda está rolando. Talvez a notícia boa de tudo isso é que eles estão perdendo, né? Então, algumas câmaras eles até aprovam, mas o Ministério Público vai lá e derruba, né, alegando inconstitucionalidade, sei lá mais o quê. Mas o ponto é que eles estão perdendo essa disputa, né? E agora eles estão começando a perder essa disputa, pelo menos nas redes também, né? Não sei se vocês viram ontem, mas está o choro livre, né? O Facebook fechou lá, acho que 196 páginas ligadas a eles, né? Que eram basicamente para difundir notícias falsas, ataques, ameaças, né? E aí eles que organizaram a caravana da censura aos professores, estão reclamando de censura, né? É meio curioso, né? Meio pitoresco. Então, a gente acredita que os professores e as professoras são seres humanos extraordinários pela luta que desenvolvem no cotidiano. Não deveriam se autocensurar nem ter medo. Acho que é por isso que a gente também está criando um manual meio que para tentar passar essa tranquilidade, essa coisa de que não é assim, puxa, você vai lá e fala e por emitir alguma opinião já podem boicotar a sua aula, né? É preciso manter esse pluralismo, manter essa diversidade dentro das escolas. E talvez com o manual resgatar isso, né? Somos pessoas grandiosas, não somos formiguinhas impotentes. E censura nunca mais, sabe? Então, basta de censura, tanto nem na escola, nem na mídia, né? Na comunicação. A gente também tem uma leitura de que a comunicação é tão importante quanto a educação para transformar as nossas realidades. A formação, né, ou seja, a educação, ela muda a médio e longo prazo, mas a informação, ela muda mais a curto prazo, né, e a desinformação pode ser um empecilho em muitas mudanças. Então, a gente acredita que essa união que está acontecendo agora entre a gente que militava na área de comunicação e outros que já tinham essa atuação aí no campo educacional, fundamental para poder mudar um pouco alguns cenários, ou pelo menos marcar um sinal aí de possibilidades, né, de resistência a todos esses ataques que estão aumentando nos últimos 2, 3 anos. A gente também acredita que é importante gerar novas matrizes culturais, tanto na comunicação como na educação, que sejam não violentas e não discriminadoras. Agora, com relação à defesa pontual, né, na comunicação, tem muita gente ainda que não sabe, que se algum veículo ataca um professor, ou difunde notícias falsas, seja um veículo online, seja um veículo tradicional, existe uma coisa chamada direito de resposta. E muitas vezes não se consegue esse direito de resposta porque não se briga por isso. Por exemplo, o próprio Sakamoto recentemente conseguiu alguns direitos de resposta. Tem o livro que ele lançou recentemente, né, o que eu aprendi sendo xingado na internet, né? Também ele comenta algumas experiências nesse sentido. Então, o direito de resposta é difícil, é demorado, mas é uma coisa, eu acho, importante se acontecer, né, de publicarem te difamando, você
pode pedir direito de resposta. Com relação a ameaças de internet, né, você vê, o Facebook agora está deletando toda essa rede aí do MBL por ter propagação de notícias falsas, mas também porque eles intimidam, eles achacam, eles assediam, perseguem, né, não só adversários políticos, mas também muitos servidores públicos, né, no caso professores, enfim. Então, existe algumas ferramentas que todas as redes sociais dão, né? É só ir lá e clicar. Se isso começa a ter um volume grande, você vai pedindo ajuda para outras pessoas, olha, clica lá porque estão me ameaçando, que isso é ameaça. O fato de ter um número grande, isso ajuda aos robôs que organizam as redes sociais a excluir esse conteúdo. E agora, recentemente, tem mais um fato, que são essas agências verificadoras de fato. Tem várias, tem a Lupa, tem a agência pública. Eu não sei exatamente quais que o Facebook está se pautando, mas dentro do que são as redes sociais, o Facebook ele acaba sendo muita referência. Então, se o Facebook começa a excluir, vão ter outras que vão começar a excluir junto, até porque tem outras que pertencem ao próprio Facebook, como o Instagram e o próprio WhatsApp, que pertencem ao Facebook, né? Então, existe a possibilidade de também acionar essas agências e falar, olha, verifique isso aqui, por favor, vê se procede, se não procede, porque estão mentindo sobre, né, a minha pessoa, estão mentindo sobre o que está acontecendo aqui na escola. E, em caso de ameaça, né, além da questão de excluir esse conteúdo do ar, sempre é possível também alguma defesa jurídica no sentido de tipificar isso de várias formas, né, dependendo do tipo de ataque, né. Isso com respeito a pessoas externas à escola. Com respeito a pessoas da própria comunidade escolar, né, isso quando a gente fala pessoas externas à escola, é principalmente assim, vem o Holiday lá, o vereador, não sei das quantas, querer, ou alguém que nem é vereador, ou movimento não sei quanto, querer entrar dentro da escola para ficar intimando o professor, né, ou mandando notificação extrajudicial, sei lá o quê, e ainda grava o vídeo, publica na internet para querer ficar difamando. Isso com agentes externos. Agora, com comunidade escolar, o caminho talvez ideal é realmente abrir processo de mediação, de diálogo, pedir ajuda da direção da coordenação pedagógica, enfim, para mediar um pouco o diálogo com os pais ou com os alunos envolvidos, né? Tentando ir para a questão jurídica como o último recurso, né? Isso que a gente recomenda. E o que a gente queria frisar, de novo, era isso, que os professores são pessoas extraordinárias, professoras, são grandiosas, então não deveríamos nos deixar levar aí por essa onda de medo, de ódio. Eu acho que a gente tem que meio que se juntar e fazer frente a isso através da não violência, da não discriminação, né? É isso. Obrigado.